Olá, estamos aqui para mais uma reflexão bíblica baseada na série Por que Famílias Fracassam? Essa é a nossa questão sobre o cuidado com a família. Há muitas pessoas nos dias de hoje que falam que estão preocupadas com a família, mas pouco querem saber sobre as causas que fazem com que famílias fracassem, famílias enfrentem problemas. Eu não sei como é que está a sua família, mas a minha família sempre tem alguma coisa que a preocupa. E todos nós estamos preocupados com com algum membro da família, com alguém que passa por dificuldade, por alguém que enfrenta lutas no seu dia a dia, pelas relações que se deterioram. Quantas coisas podem acontecer na vida de uma família, seja a minha, seja de qualquer outro. Não, o problema não escolhe o rosto, ele acontece na casa de todo mundo. E a gente precisa cuidar da nossa casa, precisa estar atento aos riscos que as nossas famílias sofrem. E nós estamos nessa série já, nesse mês de maio, falando sobre a família, sobre por que famílias enfrentam tantos problemas que podem chegar até a vir a fracassar. Por que famílias enfrentam tantos conflitos dos quais não conseguem dar conta? Nós já temos falado sobre outros problemas e hoje queremos falar sobre um dos problemas mais graves nos nossos dias atuais, que é o problema do endividamento financeiro. Hoje, muitas famílias no Brasil passam por essa dificuldade. E um detalhe muito importante, não é porque elas estão gastando com o seu bem-estar, é porque estão gastando com coisas que não edificam, coisas que não fazem bem. E a gente tem ouvido falar sobre essas situações, com essas ilusões que os jogos, que as ações de azar estão fazendo com as nossas famílias. Hoje eu quero levar você a pensar sobre isso. O que faz com que as nossas famílias estejam endividadas? Eu me lembro uma vez, foi exatamente quando eu fui fechar a compra do meu apartamento e a advogada que mediou a ação me viu muito preocupado, porque eu não queria ficar com uma dívida para pagar durante 30 anos. E aí ela disse: olha, meu filho, bota uma coisa na tua cabeça. Quem não deve, não tem. Essa frase ficou marcada. Então, dever não é um problema. O problema é você levar uma dívida ao longo da sua vida que deteriora todas as possibilidades da sua vida em família. Então, vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso hoje. Quero colocar aqui a nossa apresentação, porque aí a gente pode ler a palavra de Deus juntos e entender aquilo que Deus quer fazer conosco. Está aqui a nossa apresentação da mensagem de hoje. Por que famílias fracassam? Como que a gente pode lidar com os conflitos familiares do nosso tempo, de hoje, que elas estão enfrentando? Eu tenho como tema para a nossa mensagem de hoje a grande questão: por que famílias vão à falência financeira? Não é simplesmente estar com dívida. Dívida todos nós temos, todos nós pagamos conta d'água, conta de luz, prestação. Tem tanta coisa que a gente paga, né? E essas dívidas são regulares, são dívidas fixas do nosso dia a dia. O que a gente tem que se preocupar é por que esses compromissos financeiros podem se avolumar tanto ao ponto de levar uma família inteira à falência financeira. Bom, eu escolhi um texto da Palavra de Deus para a gente lidar com isso. Encontra-se em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Diz a Palavra de Deus assim: certo dia, a mulher de um dos profetas foi falar a Eliseu:
teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Que problema, né? Que problema sério aquela família estava passando. Aquela mulher já tinha passado pela perda do marido e agora tinha que lidar com a dor de ter que dar conta da dívida que o seu marido deixou. Quem ia pagar a conta eram os filhos que poderiam se tornar escravos até quitar a dívida. Meu Deus, o que fazer numa situação dessa? Como lidar com isso? A primeira pergunta que eu faço é por que famílias se endividam tanto a ponto de experimentarem a falência financeira? O que pode acarretar isso? Uma família de homens de Deus, de pessoas consagradas, pessoas que temiam o Senhor, nem elas estão livres de passar por isso. Bom, para a gente pensar nisso, vamos pensar no seguinte: existem vários fatores que podem levar uma família a passar por dificuldade financeira. Isso não é novidade. Você tem problema de inflação, problema de educação financeira, situações das mais diversas, né? Crises circunstanciais, desemprego, pode ser, né? Que leve a pessoa temporariamente a ficar numa dificuldade financeira. E essas dificuldades podem levar as famílias a um endividamento. E esse endividamento corresponde exatamente à falta de capacidade para sair de uma crise financeira. Essa é a minha preocupação. O cartão de crédito estourou. Como que eu saio dessa? Mas por que estourou? São questões que a gente precisa repensar aqui. O endividamento, nos dias atuais, é provocado por uma série de fatores que podem estar ligados tanto a questões sociais, políticas, econômicas, mas também a questões pessoais, questões relativas a necessidades pessoais. Uma doença, quem sabe, que precisa colocar em risco todos os bens da família, ou então uma situação aí de descontrole, vícios e maus costumes, tem tanta coisa que pode acontecer. E essas circunstâncias, sejam sociais, sejam pessoais, envolve uma única realidade, que é a capacidade de gastar mais do que se recebe. Dívida é exatamente isso. Quando você começa a gastar mais do que tem, mais do que você recebe. A dívida ela tem uma matemática financeira e ela é sempre a mesma, seja para empresas, seja para o poder público, seja para a família, seja para as pessoas. Por que famílias ficam endividadas? Por que pessoas ficam endividadas? Por que empresas vão à falência? Pelo simples fato de que as despesas são maiores que a receita. E é exatamente isso. E o que pode causar esse desequilíbrio entre despesa e receita? Bom, entre os fatores para isso, podem estar falta de planejamento, custo de vida elevado, crédito com juros altos, e o cartão de crédito e o cheque especial são os mais altos de todos. O desemprego, a queda na renda, diminuição do salário, tragédias familiares, quando alguém enfrenta uma doença grave, ou enfrenta um acidente, ou passa por um período aí de perda de algum ente querido, uso indevido do dinheiro com apostas, com vícios,
com maus hábitos, e também podemos falar de uma falta de educação financeira, de você não saber como equilibrar suas contas dentro de casa. Às vezes você até ganha o suficiente para viver, mas não consegue fazer com que esse dinheiro dure pelo menos o mês inteiro do que você ganha. Mas seja como for, o que acontece? Quando uma dívida é cobrada e não se tem como pagar, isso nos desestabiliza. Isso atinge a nossa vida pessoal, nossas emoções, tira a gente do sério. E olha, uma situação que acontece inevitavelmente, afetam os nossos relacionamentos. A família sofre com essa perda, com essa queda de valores, que vão tudo embora, vão tudo para o ralo, quando a dívida é maior do que a nossa capacidade de quitar. Quando o boleto vence e a gente não tem como pagar. Quando o credor chega para poder pedir aquilo que é dele. Quando isso acontece, geralmente a gente fica tão desalojado que somos capazes até de perguntar: mas por que isso aconteceu comigo? Por que eu sou assim? Como é que eu faço agora para resolver esse problema, para superar essa situação? Você pensa que isso é um problema só da gente no nosso tempo? Não, sempre foi assim. Hoje nós vivemos uma realidade econômica dominada pelo capital, mas receber e gastar sempre foi uma realidade das sociedades humanas. E a Bíblia tem histórias de pessoas que ficaram muito endividadas e não conseguiram resolver o seu problema. E a história da viúva é uma dessas histórias lá no passado, no tempo do profeta Eliseu. Essa história da família da viúva, ela é uma dessas histórias múltiplas do fracasso financeiro que poderia acometer até mesmo nossas famílias. Essa viúva que estava prestes a ter que entregar seus filhos para a escravidão, só para poder quitar uma dívida que o seu marido deixou. A história toda é curta, ela é breve. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Apenas esses 7 versículos. E é curioso que nós não sabemos o nome desta viúva. Não sabemos nem o nome do seu falecido marido. Não sabemos o nome dos seus filhos. Nós não sabemos a quem ela devia. Nós não sabemos o quanto devia, nem sabemos por que ela devia aquela quantia que afetava tanto a vida dos seus filhos. E muito provavelmente, a situação daquela viúva era semelhante à situação de muitas famílias em Israel naquele tempo, e também no nosso tempo, porque aquela época, como também a nossa, era marcada por uma desigualdade social gritante. O número de miseráveis no Estado de Israel, naquela região, era assustador. E mexia até com o coração de Deus. E o narrador da história, ele apresenta um quadro, ele pinta um quadro bastante constrangedor para aquela família. É um quadro resumido, mas mostra a situação daquela viúva. Uma viúva que tinha sido esposa de um servo do Senhor, um aprendiz de profeta. E ele estava ali, ela estava ali, né? Ele já tinha falecido. Ela estava ali enfrentando a dor, não só da saudade do marido, mas de ter que dar conta da dívida que ele deixou. Há 3 coisas importantes que o narrador fala. A primeira lembra para a gente
que problemas financeiros podem acontecer em qualquer família, inclusive até mesmo a família dos servos do Senhor. O texto diz a mulher de um dos discípulos dos profetas. É o que o narrador conta. A segunda coisa que o narrador diz é que a tragédia, o infortúnio, o imprevisível pode se abater sobre qualquer um, a qualquer momento. Por isso que é imprevisível. É aquele que é o acidente, é o não previsto, o não contabilizado, tudo bem, mas o imprevisível, o risco, ele precisa ser contado. O autor diz, o narrador diz, a frase da mulher, teu servo, meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Tudo isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não é porque eu sou um crente, um pastor ou um servo do Senhor, porque eu canto no louvor da igreja, porque eu sou do clube da oração, etc. Não é por isso que eu estou livre de passar pela tragédia, pelo acidente, pelo infortúnio. Pode acontecer sim. Eu tenho que prever isso. Eu tenho que entender isso. E a terceira coisa que o narrador deixa claro é que dívidas assumidas, qualquer dívida, deve ser honrada, independente de quem seja. Ah, mas eu sou crente, não posso pagar. Deus vai pagar para mim. Não vai, meu irmão. Não vai, é você que tem que pagar, e se isso não acontecer, vão levar todas as suas possibilidades, os seus pertences. Você vai entrar para a ruína, sim, se a dívida for insolvente. E você vai pagar caro por isso. E a sua família também, se você contrair dívidas difíceis de serem quitadas. Aí a mulher diz, veio um credor. Olha que palavra, né? Veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. É isso mesmo, gente. Dívida é uma escravidão. A gente está preso a ela. A dívida dorme no nosso travesseiro. Ela entra no nosso prato. Conviver com a dívida é uma das coisas mais dolorosas para a vida de uma família. A gente precisa encontrar respostas para isso. O encontro da viúva endividada com o profeta Eliseu é uma história que nos ajuda a entender como podemos vencer uma crise financeira em família que qualquer um de nós podemos passar. A pergunta que eu quero fazer é exatamente essa. Como lidar com a nossa capacidade de endividamento? Note bem, meu irmão, não é errado a gente ter uma dívida. Você dever uma prestação porque adquiriu um bem durável, ou alguma coisa que a sua família estava precisando, ou porque você precisou cuidar da saúde de alguém, ter uma despesa de cartão de crédito que absorve grande parte da sua renda. Esse não é o problema. O problema é como você pode ajustar as suas despesas às suas receitas. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Era isso que aquela mulher queria aprender. E o que ela faz? Como que ela procura ajuda? Como que ela encontra a solução? Mas, Irênio, Deus se importa com isso? Sim, Deus se importa com isso. Jesus cuidou das questões financeiras. Aliás, ele falou mais de dinheiro do que de qualquer outro assunto da nossa fé cristã. Ele falou mais de dinheiro do que de perdão, por exemplo. E a gente precisa entender que dinheiro é um assunto tremendamente espiritual. Aprender a lidar com o dinheiro é uma característica que envolve também a nossa espiritualidade. Então eu queria apresentar aqui, a partir da história desta viúva que procurou o profeta Eliseu, a viúva endividada,
eu queria encontrar aqui com você 7 passos para a gente sair de uma dívida. Anote aí, para você não esquecer. 7 passos para você sair da sua dívida, desse vermelho aí da sua conta, que você não está conseguindo dar solução. 7 passos para sair das dívidas em família, e eu vou fazer isso de acordo com a Bíblia, não de acordo com os guias financeiros que nós encontramos na internet. Nós vamos falar disso com a Bíblia e com a história dessa viúva endividada. Primeiro passo, procure ajuda, imediatamente. A ajuda que você precisa de alguém que entende, de alguém que tem o coração apaixonado por vencer situações difíceis. Procure ajuda de quem entende e tem discernimento dessa questão espiritual com o dinheiro. Não é de saber como é que você gasta dinheiro, mas de saber como é que você usa o dinheiro para abençoar a sua vida. Quando o problema acontece, você precisa saber em quem você vai procurar ajuda. E diante da gravidade daquela situação, a viúva só encontrou uma pessoa que ela poderia confiar, que era o profeta. Ela foi ao profeta. Mas quem é o profeta? Ele é um entendido de finanças? Não, ele é um entendido de vida. Os profetas eram pessoas reconhecidas pelo seu caráter, pela sua experiência de vida, homens com temor de Deus, homens que estavam comprometidos com a história da sua família, com os compromissos do seu marido. E Eliseu, naquele momento, quando ela o procura, se transforma num consultor financeiro para aquela família. No versículo 2, nós encontramos Eliseu perguntando para ela: como é que eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Essa é a questão. Gente, como é que eu vou te ajudar? Eu não tenho dinheiro para te pagar, né? Eu não tenho como mobilizar meios. Mas o que você tem lá na sua casa? Vamos começar por aí. Vamos começar a entender a sua situação financeira a partir do que você tem. Então aí começa o segundo passo. O segundo passo é fazer uma avaliação realista da nossa condição. Há muitas pessoas que passam pela tragédia e dizem assim: eu perdi tudo. Não, peraí, vamos entender direitinho. Perdeu tudo mesmo? Ou ainda resta alguma coisa, alguma esperança, algum meio? O que você tem que você pode, a partir dessa única coisa, colocar para se multiplicar? A viúva tinha uma reserva de uma vasilha de azeite apenas. O que é que sobrou de toda a sua economia? O que é que você tem na sua casa que você atribui um determinado valor? Ela diz: eu tenho apenas uma vasilha de azeite. Olha, gente, anote essa informação tão importante, que a gente fica procurando o milagre em coisas extraordinárias. Mas o milagre acontece a partir de nós mesmos, a partir do que a gente tem, a partir de quem a gente é, a partir do que nós estamos apegados. E Deus usa isso que nós somos, que nós temos, que nós nos apegamos, nossos recursos, e faz com que Ele possa se multiplicar para que Ele traga graça na nossa vida. A resposta da viúva era um relatório descrito, discriminado de tudo que ela tinha, de sua real situação. Possuía apenas uma vasilha de azeite. Ela diz com todas as letras: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Relatório completo. O que é que você tem na sua casa? Só uma vasilha de azeite. Aí vamos para o terceiro passo.
O terceiro passo é cultivar uma rede de apoio, de pessoas que podem nos dar suporte naquele momento difícil. O profeta não pediu à mulher o azeite que ela tinha, mas pediu que ela providenciasse vasilhas. Então vamos ver o que você não tem. Azeite eu sei que você tem. Agora vamos procurar o que você não tem e que você precisa. E que é fácil de você encontrar. Você vai encontrar isso na sua rede de apoio. É interessante que o profeta não pede para ela ir aos vizinhos e amigos pedir uma ajuda financeira. Pede para que ela vá aos amigos e vizinhos para pedir vasilhas. Vasilha é um troço que todo mundo tem dentro de casa, não é verdade? É uma coisa, é um objeto que todo mundo tem, um Tupperware, todo mundo tem uma vasilha, um pote de manteiga velho, de requeijão guardado em casa. Todo mundo tem um negócio desse, não tem? Então vai lá e pede essas vasilhas que estão desocupadas na casa dos seus vizinhos e amigos. Não vai custar nada para eles. É interessante isso, porque ela não pediu ajuda das pessoas próximas para ajudarem a pagar a dívida. Ela pediu vasilhas. O profeta não pediu azeite, pediu vasilhas. E a viúva não pediu dos vizinhos dinheiro, pediu vasilhas. Você já pensou quem são as pessoas que podem te dar suporte? Quem está à sua volta que pode entender o seu problema e partilhar algo com você? Compartilhar algo que está sobrando na sua casa que pode ser usado para a bênção da sua vida. Quem são as pessoas, por exemplo, se você fosse aquela viúva, que você iria pedir a vasilha na casa dela? Quem são as pessoas que você pediria vasilhas numa hora como essa? Quem são os seus amigos e vizinhos que você sentiria a liberdade de pedir uma vasilha vazia para eles? Isso diz muito sobre a maneira como você se relaciona com seus vizinhos e seus amigos. Como você os trata, como você é visto por eles. O profeta diz para aquela mulher: tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir? Vai pedindo. Quantos vizinhos você tem? 5? Então pede dos 5. Quantas vasilhas cada vizinho tem? 2, 3? Pede o que tem. Ah, você tem 100 vizinhos e amigos. Vai a todo mundo. Pede tudo quanto é vasilha que puder. Todas que tiver disponíveis. Todas elas. E traz para dentro da sua casa. E aí nós partimos para o quarto passo. O quarto passo é: observe um tempo de silêncio e reclusão. A mulher não saiu por aí reclamando: olha como eu sou miserável, olha como eu estou sofrendo, ai, vão levar meus filhos, ai, socorro, ai, me ajuda. Ela não fez isso. Ela não reclamou, ela não espraguejou, ela não murmurou. Ela apenas procurou o profeta. E o profeta disse para ela: continua assim. Vai para a sua casa, fecha a sua porta e ali faz o que a palavra de Deus quer que você faça. O profeta pediu que a viúva voltasse para a sua casa, fechasse a porta, para que pudesse experimentar o agir de Deus em sua vida. Meu irmão, minha irmã, quando a crise vem, a gente precisa ter um tempo a sós com Deus. Deixar o Senhor agir no tempo dele, do modo dele. Quando a crise vem, é preciso ter um tempo para permitir que Deus haja. Olha o que o profeta disse para ela: entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. E aí vamos para o quinto passo, para superar as dívidas. A dívida não está resolvida ainda não. A viúva ainda está com a dívida na cabeça dela, mas ela tem que ir para o quinto passo. Siga os ensinos da palavra de Deus.
Foi o profeta que disse: vai lá, faz direitinho como ele mandou. A viúva seguiu rigorosamente a orientação do profeta. Ela entrou em sua casa, reuniu os filhos, fechou sua porta e começou a fazer o que o profeta lhe dissera, que é derramar o azeite em cada vasilha. E é preciso ter muita atenção nessa hora, que se estamos passando por uma crise, é preciso ter muita reverência, muita submissão a Deus para perceber o modo como Deus age. Fazer como ele diz, como a palavra dele ensina. Não sair daquilo, não fazer aquilo que dá na nossa telha fazer, mas fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. No verso 5, o narrador diz: depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Exatamente como o profeta havia dito. E aí vamos à sexta lição. Não limite a graça em sua vida. Não crie obstáculos para que a graça de Deus se multiplique na sua vida. Sabe o que aconteceu? Enquanto havia vasilha, o azeite jorrou. O milagre de Deus na nossa vida está limitado ao tamanho da nossa fé, ao tamanho da nossa expectativa. Quanto mais nos dispomos a consagrar aquilo que temos a Deus, de ouvir sua voz, de deixar tempo para Deus agir, mais sua graça se multiplica em nós. O narrador diz: quando todas as vasilhas estavam cheias, aquela montoeira de vasilha que ela conseguiu, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas o filho respondeu: já acabaram. Então, o azeite parou de correr. Acabou a vasilha. Tenho certeza que ela tentou conseguir o maior número possível, que lhe foi possível. E enquanto tinha vasilha, ela foi enchendo. O azeite foi jorrando e deu conta. E aí vem o sétimo passo. O agir de Deus exige de nós uma contrapartida. Deus não deu àquela viúva dinheiro para pagar a conta. Ele deu mais azeite. Então está na hora de você aprender a empreender, a usar os seus recursos para transformar em meios de vida. Como é que a gente faz isso? O agir de Deus nos tira da nossa zona de conforto e vai fazer com que a gente possa se mobilizar também a fazer algo que está fora dos nossos padrões. E é certo que aquela viúva nunca tinha sido comerciante na vida. Ela nunca tinha vendido coisas. Talvez cuidasse apenas dos filhos. Mas ela foi encorajada pelo profeta a transformar o que Deus tinha lhe oferecido como recurso para a vida. O profeta disse para ela. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus e ele lhe disse: vá, vende o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? É o modo de Deus resolver as nossas... Às vezes você fica pensando: Senhor, manda dinheiro. O dinheiro não cai do céu. O dinheiro vai ter que ser construído, vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser conquistado com muito esforço e sacrifício, e muitas vezes fazendo coisas das quais você não está acostumado a fazer. Você vai ter que sair da sua zona de conforto, sim. Fazer algo novo para poder superar isso. Deus vai nos socorrer, com certeza, mas isso não tira a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. É uma grande lição para a gente nos dias de hoje.
A dívida é como uma escravidão. E aprender a se libertar dela exige sabedoria e disciplina financeira. É claro que Deus pode fazer o milagre acontecer, eu não duvido disso, mas Ele pode prover meios para que você viva uma vida digna. Deus nos convida a colocar a vida inteira sob seus cuidados, para que possamos experimentar o livramento de tudo aquilo que nos escraviza, que nos oprime, inclusive das nossas dívidas insolventes. E isso sim é o que é o milagre de Deus para a nossa vida. Isso pode incluir essa dívida aí que está tirando o seu sono, que está te incomodando, que está destruindo a sua família. Queria deixar um texto do apóstolo Paulo. A gente pensa, mas isso aí é uma história lá do Velho Testamento, pastor Irene. Não, é da Bíblia. A Bíblia tem várias mensagens a respeito desse encorajamento para a gente poder sair da nossa zona de conforto e encontrar respostas de Deus para os nossos problemas. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 11, diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Paulo aos Tessalonicenses. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Feche seus olhos, fale com Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta noite. E se porventura, Senhor, há pessoas aflitas, preocupadas com o seu endividamento, com o cartão de crédito que estourou, com o cheque especial que estourou, com a conta que está vencendo, com os boletos que não param de chegar, Senhor, dá sabedoria, dá disciplina. E, ó Deus, dá essa visão de que o Senhor pode fazer algo para que a gente encontre respostas, encontre condições de vida dentro daquilo que o Senhor já nos tem proporcionado. Nós sabemos que Tu podes abrir porta onde não há porta, que Tu és aquele que abre caminhos onde não há caminhos, que o Senhor é aquele que pode estabelecer pontes onde há precipícios. E nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, é com muito prazer que a gente pode encerrar essa reflexão de hoje. Se ela foi importante para você, manda uma mensagem para a gente, entre em contato conosco, será importante a gente conversar sobre isso. Eu quero me colocar à sua disposição para te ajudar a encontrar respostas para os conflitos que a sua família, que você pessoalmente está enfrentando. Entre em contato com a gente. Bom, nossa igreja se reúne aos domingos às 18h30, tanto ou pode ser virtualmente, como estamos agora, ou presencialmente. Mas assim que tiver, eu aviso a você para que a gente possa estar junto, tá bom? Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom restinho de domingo na presença do Senhor.